Oi, meninos, vamos começar mais uma aula de medicina do trabalho. Essa aula aqui também é uma aula muito importante, que eu brinco que é o principal programa nosso, para nós da medicina, porque é o único programa que é exclusivamente médico. Como o nome já diz, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nenhum outro profissional em em segurança do trabalho pode executar esse programa. A gente tem um grande problema em relação a isso, que muitas vezes o médico, ele muito ocupado, ele não tem tempo de ir ao local e alguns técnicos de segurança ou engenheiros de segurança acabam fazendo o PCMSO e trazendo para o médico apenas assinar. Professora, isso pode? Não, isso não pode. É obrigação do médico conhecer o local do trabalho, conhecer ali em loco, dentro da empresa, cada função de funcionário, cada local, cada risco. Lógico que o médico ele vai usar os programas anteriores, como nós já dizemos, o PPRA, que foi feito pelo técnico ou pelo engenheiro, que ali já está uma avaliação dos riscos. Ele pode usar esses programas para somar valor e fazer o seu PCMSO. Só que ele precisa conhecer a estrutura, ele precisa conhecer o local, conhecer o que a gente brinca assim de chão de fábrica. Então ele precisa visitar. Então não existe isso de um técnico trazer para você um programa pronto e você assinar. Como que você vai saber se aquilo ali está certo? Se os exames estão corretos, se a periodicidade está correta, se há aquele risco mesmo, se você não foi lá. Isso não é desmerecendo nenhum profissional, é simplesmente colocando responsabilidade para o médico. O médico muitas vezes ele delega as suas funções. Então, se eu tenho um técnico da minha confiança, ele vai lá e faz, eu só assino. Isso é certo? Não, isso não é certo. O médico ele tem que conhecer o local onde ele vai assinar o programa de controle médico, tá bom? Então, nós vamos começar falando por quê? Essa NR é a norma regulamentadora número 7. Aqui eu vou voltar um pouquinho no tempo, a gente vai fazer tipo uma revisão histórica para vocês entenderem a importância dessa norma regulamentadora. Por quê? Através dela, ocorreram mudanças drásticas no serviço de saúde. No século XX, quando teve aquela grande revolução industrial, indústrias multinacionais, aquele boom de desenvolvimento, os médicos eram o que a gente chamava de médicos de fábrica. Então, o que acontecia? Esses médicos estavam em algumas empresas apenas como médicos assistenciais e curativos. O que é isso? Ele não ficava ali para promover saúde. Pelo contrário, ele ficava ali para socorrer os acidentes e as pessoas doentes. Então, ele ficava muitas vezes no seu ambulatório, na sua sala, e quando alguém machucasse, amputasse uma mão, caísse, o médico era chamado para prestar socorro, curativos e fazer as providências após os acidentes ou após a doença de trabalho. Então, assim, em 1919, teve um decreto, que é o decreto 3.724, onde foi a primeira vez que se foi regulamentado, tipo, o nome acidente do trabalho. E no Brasil, o decreto 5.452 de 1943 foi aonde foi o primeiro grande passo que a gente fala em relação à medicina do trabalho. Por quê? Foi a formação da CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. Então, o Brasil ele vem já de uma longa data caminhando em relação às alterações, às leis trabalhistas, às mudanças, às normas. Só que nessa época a gente não tinha, na verdade, nenhum tipo de regulamentação. Cada empresa fazia o que achava que deveria, o que não deveria, e era critério do empregador que tomava suas devidas providências. Em 1944, criou-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Começa a se falar em prevenção de acidentes, que são as conhecidas hoje a CIPA. Só que a CIPA ela não é obrigada para todas as empresas. E vai passando-se anos, para vocês verem, passaram quase uma década, e aí sim surgiu a obrigatoriedade da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Por quê? Vindo todas essas comissões, tudo isso que ia surgindo, continuavam tendo ainda grande número de acidentes. Em 1960, aconteceu a regulamentação dos equipamentos de proteção individual, que é o que nós conhecemos como EPIs. Então, vocês viram na aula passada
a gente falando que até hoje muitos profissionais de saúde, muitos profissionais de forma geral, eles têm dificuldade de usar o equipamento de proteção individual, eles têm relutância. E para vocês verem, é antigo isso, é de 1960. Já foi instituído que o trabalhador ele precisa usar os equipamentos de proteção. Em 1967 foi onde o Estado ele deu um passo importante, que foi ele estatizou o seguro de acidente de trabalho. O que é isso? Até então, quando se existia acidente de trabalho, ele era vinculado à empresa. A partir desse momento, o Estado assumiu a responsabilidade e agregou isso à previdência social, ou seja, o funcionário que sofre o acidente, ele vai ser afastado, ele vai ter o seu seguro de acidente de trabalho vinculado à previdência social e arcado pelo Estado. Ou seja, foi uma estatização desse seguro. E aí vem, vocês podem ver, nós estamos falando de quando agora? Em 1970. Em 1970, o Brasil foi considerado o campeão mundial de acidentes do trabalho. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de em torno de mais ou menos 1 milhão de acidentes típicos. Quando eu falo típicos, são acidentes de chão de fábrica mesmo. Não estou falando de doenças que podem ser supostas, são acidentes típicos de trabalho. Então, assim, e aí começou-se, então, a organizar melhor o serviço de segurança, de engenharia e segurança de medicina do trabalho. Por quê? Em 72 criou-se o SESMIT, nessa tentativa de diminuir esses acidentes. E vocês podem ver que mesmo com a criação do SESMIT em 72, que foi obrigatório para as empresas, em 75 o Brasil teve mais de 2 milhões de acidentes por ano. Então, assim, o número continuou crescendo, o desenvolvimento veio, multinacionais, e o número de acidentes cada vez mais aumentava. Mesmo tendo algumas normas já sendo implantadas, a gente via que ainda tinha muito acidentes, ou seja, nós tivemos pouco avanço. E essa obrigatoriedade do SESMIT, ela ficou um pouco obscura. Por quê? As empresas deveriam ter o SESMIT e aí não definia muito bem. Uma banca de jornal vai ter que formar um SESMIT e uma empresa com 300 funcionários tem que formar um SESMIT. Então ficou aquela coisa assim, com muitas dúvidas, com as empresas questionando bastante essas mudanças, até que em 78 criou-se as normas regulamentadoras. Elas eram 28 normas regulamentadoras no começo, e aí sim foi um passo na tentativa de normatizar, na tentativa de colocar que todas as empresas percorressem o mesmo caminho, trabalhassem da mesma forma. A NR7, que hoje nós chamamos de PCMSO, ela era chamada antigamente de exame médico, porque ela era vinculada ao exame que o médico iria fazer ali nos trabalhadores. E lembrando que também existia um viés, porque ela era muito associada à breografia. Então, se o médico fazia o exame, muitas vezes pedia a breografia. A breografia, gente, é uma foto reduzida de raio-x de tórax que era muito usada na época para fazer diagnóstico de tuberculose. Então, era quase que, tipo assim, obrigatório que fosse feito isso. Tinha, inclusive, locais que o funcionário fazia a breografia e ganhava o exame médico em troca disso. Então, assim, mesmo com isso, a gente sabe que os acidentes típicos brasileiros, eles não estavam reduzindo. Se vocês observarem, em 1986, olha quanto tempo nós estamos. Há 8 anos de quando foi criada as normas regulamentadoras. O Brasil ainda era o campeão em acidentes típicos. Ele teve 4.578 mortes. Quando comparado com os Estados Unidos, mais ou menos 3.610, e o Japão, 2.342. E ainda questiona-se que no Brasil existe uma burocracia desse sistema de notificação, que acredita-se que os números, esses dados de acidentes típicos no Brasil, eles são subnotificados. Ou seja, acredita-se que o nosso número ainda era muito maior do que esse que a gente está visualizando. Tá tranquilo? Tá dando para entender? É só um resumo histórico para vocês entenderem um pouquinho. Então, em 1991, de 86 nós pulamos para 91, teve uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi o quê? A convenção número 161.
gente fala de convenção, sempre quando tem essas convenções, elas acabam sendo supraconstitucional. O que que é isso? O que ficou decidido na convenção, ele é superior às decisões locais. Então, assim, todos os países acabam que aceitam e cumprem o que foi estabelecido nessa convenção. Então, ela estabeleceu o quê? Que elementos fundamentais para o exercício da medicina e para o desenvolvimento do PCMSO, ela vem identificar e avaliar riscos de saúde no local de trabalho, aquilo que nós já falamos. Ela define que existe uma vigilância permanente dos fatores de risco e das práticas de trabalho que podem afetar a saúde desses trabalhadores, desde ela condições sanitárias e habitação. O que nós estamos falando isso? Não basta você fazer o programa e engavetar, como eu já disse em outras aulas. Essa vigilância é permanente. Por quê? Pode acontecer mudanças no setor de trabalho em que diminuam ou agravem o risco e a exposição dos funcionários. Então, permanentemente tem que ter uma vigilância sobre esses fatores de risco. Ela vem também definir a questão de prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização do trabalho, a participação na elaboração de melhorias das práticas de trabalho, vigilância em saúde. O que é isso? É assessoria nas áreas de saúde, de segurança, higiene, trabalho e ergonomia, acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação ao trabalho, ou seja, você tem que acompanhar se está tendo adoecimento naquele setor, se está tendo patologia, se está tendo acidente, tem todo um acompanhamento de acordo com o PCMSO. Também devemos promover e adaptação do trabalho aos trabalhadores. Aqui, se você observar, não é adaptar o trabalhador ao trabalho, é o contrário, é adaptar o trabalho às necessidades do trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma população, vamos supor, vamos falar de altura. Eu tenho 1,63, tem pessoas que têm 1,90. Diversas vezes, quando a gente ia fazer cirurgia no internato, quando eu ia auxiliar, eu e o colega ia entrar, a gente tinha sérios problemas, porque ele com 1,90, ele deixava a mesa baixa para que eu alcançasse. Então, ele saía da cirurgia com dores. Então, assim, até isso tem que ser remanejado. Como? Adaptação, muitas vezes, uns suportes para que eu ficasse em cima, para que a mesa pudesse ficar mais elevada para ele. Então, assim, são adaptações do trabalho para nós trabalhadores. Nós vamos falar também de readaptação profissional. O que vem a ser readaptação profissional? É diferente, gente, de reabilitação profissional. Reabilitação profissional é aquele funcionário, aquele trabalhador que teve um dano, uma lesão irreversível e que ele não vai conseguir exercer a sua função mais. Então, ele vai ter uma reabilitação profissional. O que vai acontecer? Ele vai ser direcionado para um outro tipo de trabalho, vão ensinar uma nova forma de trabalho, ou vão organizar o trabalho para que ele volte para a vida, vamos supor, a vida, como é que eu vou dizer para vocês? A vida útil, que ele volte a trabalhar. Quando eu falo em readaptação profissional, muitas vezes, eu posso estar falando de uma lesão, de um dano parcial e muitas vezes reversível. Então, o que eu posso fazer? Ele consegue permanecer na função dele, só que eu vou ter que fazer algumas adaptações locais para que ele entre de volta no seu âmbito de trabalho até que essa lesão, até que essa condição, ela se resolva. Então, assim, é por um tempo temporário, tá? Educação em saúde nós precisamos estar o tempo todo fornecendo capacitações, ensinando, dentro dos trabalhadores, o tempo todo educando, tá? Organizar os serviços de primeiros socorros e de emergência é também nossa responsabilidade de acordo com cada categoria. Vamos supor, se a empresa é uma empresa de baixo risco, com 10 funcionários, o seu kit de primeiros socorros e de emergência pode ser um. Dependendo do grau da empresa, dos riscos, o seu kit de emergência vai ser outro. Nós temos também que analisar os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Não basta eu falar, tá tendo um acidente de trabalho aqui no setor de carga todos os dias. Peraí, vamos analisar acidente aonde? Acidente por quê? Acidente com que frequência? Então, assim, ninguém se acidenta por querer. Nenhum trabalhador vai enfiar a mão numa máquina para amputar os dedos porque ele quer ficar afastado.
Então, se a gente tem que saber o nome acidente, já fala, é uma coisa inesperada. Inclusive doenças profissionais. Se você começa a ver uma frequência de algum tipo de patologia em algum setor, o que está acontecendo? Isso tem que ser analisado por nós, médicos do trabalho. Você tem que conseguir ter esses dados. Isso faz parte do programa de controle médico de saúde ocupacional. Isso faz parte do desenvolver de saúde no trabalho. E aí, uma coisa muito importante que a convenção veio falar para gente, que é a liberdade de atuação de seus profissionais. Ou seja, nós médicos, nós temos que ter liberdade de atuar. Não adianta você ser contratado por uma empresa e chegar para ele e falar, olha, aqui você tem risco de ruído, precisa colocar para fazer audiometria. Não, não, não. Eu te contratei, você trabalha para mim e você vai colocar que não existe risco nenhum. Porque eu não vou fazer exame nenhum, eu não vou colocar nada. Você não pode, gente. Você tem autonomia, é o seu trabalho, é o seu nome, é o seu carimbo. Então, tanto o empregador, os trabalhadores e os representantes, eles têm que cooperar e participar da organização dos serviços de saúde. O prestador de serviço de saúde, ele tem que ter independência profissional, é isso que eu estou falando para vocês. Não adianta uma empresa, se uma empresa me contrata e chega lá e é para fazer o que ele quer, não o que é necessário, eu peço demissão no mesmo dia. Por quê? Porque ele não precisa de mim. Para fazer da forma como ele quer, faça ele. A partir do momento que eu sou contratada, eu tenho autonomia de. Lógico que eu vou discutir, ó, aqui tem isso, algumas coisas é parcial, tipo assim, você realiza mudanças e aquele risco desaparece. Então, assim, vamos efetuar algumas mudanças, tudo discutido. Não é que eu sou o médico, você é melhor que ninguém, não. Você não vai chegar na empresa e falar, aqui tá tudo errado, então a partir de agora. Não. Mudanças, existem gastos financeiros, existem planejamento. Você tem que ter uma aderência tanto dos trabalhadores quanto do dono da empresa. Então você vai chegar, você vai fazer um estudo, você vai ver os riscos, você vai fazer um planejamento e vai apresentar para ele. Ó, precisa disso, 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 as mudanças que nós vamos estar realizando, prazos, você não precisa realizar todas as mudanças em uma semana, você pode ter mudanças que você vai realizar dentro de um ano, mudanças que são a longo prazo, e gradativamente o programa ele vai, e à medida que o empresário ele for vendo essas mudanças, que ele for vendo menor adoecimento, ele for vendo menor número de acidentes, isso retorna para ele como menor custo financeiro. Então ele vai reconhecendo o seu trabalho e você vai ganhando autonomia. Conheço diversos médicos do trabalho renomados em grandes cidades que trabalham em multinacionais e que hoje, vamos, como diz a gente aqui, ele falou, a água parou. Por quê? Porque ele tem total confiança do empreendedor. Sabe que quando ele faz alguma mudança, que quando ele promove alguma coisa na empresa, aquilo gera resultados. Então, assim, às vezes a gente tem que começar um trabalho de formiguinha, provando e mostrando o que a medicina preventiva do trabalho ela traz de menor adoecimento. Igual eu sempre falo para vocês, o que a medicina do trabalho quer? Ela quer sempre prevenir acidentes e doenças. Ela é, na verdade, uma especialização para prevenção. Nós não estamos na empresa para remediar o que já foi. Lógico que à medida que tem um acidente, nós vamos intervir, mas o nosso intuito é justamente evitar acidentes e evitar patologias, é promover saúde, para que a pessoa consiga trabalhar com bem-estar saudável, feliz, tá? E isso depende muito de nós. Outra coisa muito importante que a convenção veio definir é o direito de saber e dever de informar. Todos os trabalhadores, eles devem ser informados dos riscos de saúde que existem ali. Você não pode, por exemplo, no hospital, ter um técnico de radiologia, mas a capela está estragada, mas não fala nada para ele não. Não, ele tem que saber. Ó, aqui você vai ter que usar a proteção pessoal, porque ali está estragado, você está submetido ao risco de radiação ionizante, você sabe o que isso causa para você? Isso pode provocar alguns danos. Você tem que explicar. Por quê? Porque ele sabendo os riscos que causa para ele, muitas vezes ele vai aderir muito mais ao seu planejamento, ao uso de EPIs, às medidas de controle que você está fazendo. Os serviços de saúde devem ser informados de todo fator conhecido e suspeito no ambiente de trabalho que possa ter efeito na saúde do trabalhador. Isso daqui tanto nós como os próprios funcionários. A máquina estragou, a porta quebrou. Os serviços de saúde ele tem que saber. Aconteceu um problema na máquina,
vamos supor, o dispositivo de segurança da máquina está quebrado. Se você não fizer um comunicado, até mesmo a parte do funcionário, do encarregado, como que o administrador vai saber que aquela máquina tem que ir para manutenção? Como vai saber que ali gerou um risco que pode ter efeito na saúde do trabalhador? Os serviços de saúde, eles devem ser informados de doenças e de afastamento. Ou seja, algum funcionário, a partir do momento, ele afastou, ele está tendo alguma doença, o que vai acontecer? Por que ele foi afastado? É relacionado ao trabalho, não é? Então, isso tem que ser comunicado para o serviço de saúde, até mesmo para que o médico saiba como abordar. Então, a gente sabe que em 1978 foram elaboradas as NRs, as 28 NRs. Em 83, eles fizeram algumas alterações nessas NRs, entre elas a NR7. Em 94, mais uma vez, eles fizeram diversas alterações das NRs, inclusive foi quando mudou-se o nome para Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Só que isso gerou um desconforto muito grande dos empresários, porque foram um grupo seleto de pessoas que sentaram e decidiram as mudanças. Então, eles estabeleceram uma diversidade. Por exemplo, uma coisa que eles estabeleceram, que todas as empresas deveriam ter um médico coordenador. E isso não ficou muito bem definido. Então, vamos supor, igual eu falei anteriormente, uma banca de jornal ia ter que contratar um médico coordenador, uma fábrica teria que contratar um médico coordenador. Então, as empresas começaram a questionar que elas não tinham sido ouvidas, que tinha sido mudanças unilateral do governo. E aí, com a mudança na parte do governo, o que aconteceu? Eles decidiram, então, fazer um modelo tripartite em 95. Ouviram o governo, ouviram os trabalhadores e ouviram as empresas. E pela primeira vez, houve um consenso na formação da NR7. Então, isso fez o quê? Isso deu um grande salto qualitativo para os serviços de saúde. Por quê? Porque a NR7 ela passou a ter um caráter preventivo. Então, ela passou a tomar medidas de prevenção de acidentes e não mais de assistência a acidentes e doenças. Então, isso mudou muito. Então, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre como é composto esse programa. Por quê? Para a gente estar elaborando um programa desse, nós temos que ter o planejamento, o desenvolvimento do programa, a gente vai desenvolver nosso texto. Nós precisamos implementar, que é a implantação dele na empresa. Só que basta isso? Não, não basta. Eu preciso ter o controle da eficácia por meio de indicadores, ou seja, o meu programa está dando certo, o meu programa está surtindo resultados, eu estou diminuindo os índices. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter tomada de ações corretivas e de redirecionamento. Não, essas mudanças que nós fizemos aqui não atingiu nossos objetivos, nós não chegamos, não diminuiu o número de acidentes, não diminuiu o número de afastamentos. Espera aí, vamos tomar algumas ações corretivas, vamos redirecionar o programa, vamos reavaliar algumas coisas. O programa, ele pode ser reavaliado. Vocês vão ver, o mínimo anualmente. Então, assim, todo ano a empresa tem que reavaliar o PCMSO. Mas o médico do trabalho, ele pode fazer essas reavaliações periódicas. Se aconteceu alguma mudança na empresa, alguma mudança de risco, alguma mudança estrutural, o médico pode simplesmente reavaliar e fazer as adequações do PCMSO ao decorrer do ano. Não existe um período estabelecido. A gente sabe que a cada ano é obrigatório, mas se ele quiser ser reavaliado de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, vai ficar a critério do médico e do empregador de acordo com os objetivos que estão sendo abordados, com os objetivos que foram planejados para aquela empresa. Então, o PCMSO ele tem algumas diretrizes. Por quê? Ele é parte integrante de um conjunto de iniciativas. Então, não é só o programa, como a gente já falou, são várias iniciativas da empresa em relação à saúde dos trabalhadores. Ele tem que considerar questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade. Como ele é um programa de controle, o que a gente vai ver? A gente vai ver mudanças em que eu posso fazer sobre riscos que incidem sobre um indivíduo ou muitas vezes riscos que incidem com a coletividade. Às vezes, a mudança que eu vou fazer é uma mudança de um risco coletivo. Eu sempre brinco, gosto muito de dar exemplo para vocês, às vezes
no chão dessa fábrica aqui tem uma máquina que faz um barulho muito grande. Ou seja, essa máquina expõe 30 funcionários ao risco de ruído. É muito mais prudente, ao invés de eu ficar a cada 3 meses trocando fones de ouvido de 30 funcionários, fazer um enclausuramento da máquina. Eu enclausurei a máquina, eu diminuí o ruído dela, os 30 funcionários deixaram de estar sob o risco do ruído. Então, assim, algumas medidas são para coletividade. A gente tem que lembrar sempre, mais uma vez, que o programa ele tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de agravos relacionados ao trabalho. Além de, lógico, que a gente vai constatar se existem casos de doenças profissionais e danos irreversíveis. Lógico que, não, já está doente, não vai entrar no programa? Não. O programa ele visa prevenir. Mas se eu encontro casos já de pessoas que estão doentes, muitas vezes o que a gente vai fazer? Nós vamos elaborar programas acessórios, igual a gente tem o programa de perdas auditivas, para aqueles funcionários que já têm perda auditiva, eles entrarem no programa para que esse dano não piore mais. Então a gente sabe que o programa ele tem que ser planejado, implantado com base em quê? Nos riscos ambientais. Não tem como eu inventar, não tem como eu copiar programa. Cada empresa ela vai ter um programa único. Por quê? Vai depender dos riscos em que esses trabalhadores estão submetidos. Então eu não posso, não, vou pegar um modelo de uma empresa ali, da fazenda do meu pai, e vou copiar para todas as fazendas. Não dá certo. Isso não dá certo para nenhuma empresa. Você tem que ir lá, você tem que avaliar, você tem que planejar, conhecer os riscos ambientais daquela empresa, daquele setor, daqueles trabalhadores, para a gente ter um programa de qualidade. Para assim a gente conseguir realmente o intuito de prevenir acidentes e patologias. Então, uma coisa que eu falo, princípios gerais. Toda vez, eu sempre falo nas aulas, um programa, uma ANR nunca anda sozinha. Ela sempre interage com diversas outras. E o PCMSO não é diferente. Ele vai interagir com muitas outras ANRs. E as principais, eu venho falando aqui para vocês, a ANR4, que é a formação do SESMIT, a ANR5, que é a formação da CIPA, a ANR9, que a gente falou na aula passada, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA. A gente tem que estar também junto com as atividades e operações insalubres, com a NR17, que é de ergonomia, com a NR24, que é sobre condições sanitárias. Então, assim, e uma outra diversidade. Vamos supor, se a empresa que você vai atuar mexe com trabalho em altura, você tem que pegar a NR específica para trabalho em altura. Se ela é uma NR de serviços, é uma empresa de serviços de saúde, você tem que acoplar a interação com a NR32, que é específica para serviços de saúde. Então, não adianta você falar, vou fazer um programa, vou pegar só a NR7 e montar em cima dele. Não dá certo. Mais uma vez, de acordo com os riscos da sua empresa, que você encontrar, você vai precisar interagir com uma diversidade de outras normas regulamentadoras. E aí, além de interagir com as normas regulamentadoras, nós sabemos que a gente também precisa interagir com sistemas de gestão e segurança do trabalho. O que são esses sistemas? Eu coloquei 3 exemplos para vocês verem. Nós precisamos ter interação com as diretrizes do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, da OIT. Nós precisamos ter interação com o International Organization for Standardization, que são o ISO, e ainda com ambientes de trabalho saudáveis da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, nós vamos... E tem uma diversidade, tem outras diretrizes da ANANT, tem diversidade de outros sistemas de gestão que a gente pode estar fazendo interação para poder estar montando um programa excelente. E aí o PCMSO, ele também vem, como todas as outras NRs, ele também vem definindo algumas responsabilidades, e principalmente responsabilidades em relação ao empregador. Porque quando a gente fala que compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia, muitos de vocês ficam confusos. Fala, peraí, doutora, como assim garantir a elaboração? Não é o empregador que vai elaborar, ele não é médico. Exatamente, ele não é médico,
mas cabe a ele garantir a elaboração, ou seja, é responsabilidade dele contratar o profissional para elaborar o programa. Eu não posso, como médica, chegar lá e falar, sua empresa não tem um programa, eu vim aqui elaborar a sua empresa. Ele, opa, peraí, não, a empresa é minha. Então, essa responsabilidade de elaborar, de garantir a elaboração e a implementação é do empregador. Não adianta nada eu fazer um PCMSO lindo, maravilhoso, chegar e entregar para a empresa e ele colocar dentro da gaveta e não implementar. Não preocupar se está sendo eficaz ou não. Outro detalhe, ele tem que custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Vocês vão ver mais na frente que durante o programa nós vamos definir quais são os exames complementares, os exames que o funcionário tem que fazer no admissional, no demissional. Todos esses exames que eu colocar, se eu colocar, vai ter que fazer exame de sangue, audiometria, exame de urina, são custeados pelo empregador. Não pode cobrar do funcionário. Ele tem que também indicar, se tiver SESMIT, vamos supor, a empresa dele tem SESMIT, ele tem que indicar um coordenador responsável pela execução do PCMSO, pode ser alguém do SESMIT, não tem problema. Se a empresa não tem o SESMIT, ela é desobrigada, de acordo com o NR4, informação do SESMIT, ele pode o quê? Indicar um médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar esse programa. Ah, doutora, mas eu moro numa cidade muito pequena, lá não tem médico do trabalho, não existe nenhum médico do trabalho, então eu não vou fazer o programa. Não, nesse caso, você pode contratar um médico de outra especialidade para estar coordenando o seu programa. Então, assim, não tem escapatória. O PCMSO, ele é feito por um médico. E aí, agora, vamos falar um pouquinho das responsabilidades do médico coordenador. Não é simplesmente você chegar lá, vou receber, vou fazer um programa, entrego o papel e tchau, não quero nem saber mais. Não, você é responsável por realizar os exames médicos que está previsto no programa. Ou, se você não pode realizar, você tem que encarregar um médico que esteja familiarizado com as patologias ocupacionais, com o ambiente e as condições de trabalho e os riscos. Então, eu não posso pegar um médico que nunca ouviu falar de risco ocupacional, que não sabe nem o que é um exame admissional e falar, vai lá e atende. A responsabilidade é minha como médico coordenador, porque eu estou encarregando um médico de realizar esses exames. Também sou responsável por encarregar dos exames complementares previstos, ou seja, ali no programa, qual os exames que eu defini, raio-x, audiometria, entidades devidamente capacitadas, equipadas e qualificadas. Ou seja, muitas vezes, nós vamos fazer tal exame, tal laboratório, eu preciso de um raio-x com determinada qualidade, esse raio-x está com a qualidade ruim, a gente tem que orientar, porque é nossa responsabilidade. Ah, doutora, mas esses exames aqui estão ruins. O médico tem que orientar isso, o médico coordenador, ele tem que estar a par de tudo isso que está acontecendo. E a gente vem falar também um pouquinho que entra como responsabilidade do médico coordenador, a emissão da CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Nós vamos ter uma aula que eu vou falar só de CAT para vocês. Então, aqui eu vim só simplesmente lançar isso para vocês pensarem um pouquinho. A gente tem uma série de problemas em questão de emitir a CAT. A empresa não quer que emite CAT porque a CAT é o acidente do trabalho. Muitas vezes o profissional ele chega para atendimento no pronto-socorro, o médico que está ali não quer emitir a CAT porque não conhece o ambiente de trabalho ou outros documentos. Então, as empresas que têm um médico coordenador, ele deve sim emitir a CAT. Ou outro documento. Por que eu falo outro documento? Às vezes, não necessariamente a CAT, mas a gente vai emitir o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Nós estamos aí frente, vamos supor, o Covid-19, que é notificação compulsória, então, assim, e outras doenças que a gente sabe, cólera, uma diversidade de patologias que chegou, você observou, não, isso aqui o funcionário está doente, ele está com cólera, é obrigado à notificação compulsória. Então, não necessariamente você emite uma CAT, mas você entra no Sistema Nacional e faz a notificação daquela patologia, tá? Que comprova o evento infortunístico sempre que houver acidente ou moléstia causada por trabalho.
A emissão ela deve ser feita mesmo na suspeita de nexo causal. O que é isso? Doutora, mas eu não tenho certeza absoluta de que é uma doença do trabalho. Ele foi, vamos supor, ele foi picado por cobra. É notificação compulsória. Mas eu não tenho certeza se foi aqui ou se foi... Calma. Existe a suspeita, ele trabalha em campo aberto, ele estava, tipo, a serviço, alguma coisa. Se existe a... Vamos dizer assim, se você suspeita de que pode ser uma patologia do trabalho, tem que abrir CAT, tá? E isso que eu tô falando para vocês, que compete ao médico coordenador, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Que o médico coordenador, ele é sim responsável por emitir o comunicado de acidente de trabalho, tá bom? E quem mais pode emitir a CAT? Então é só o médico? Esse que é o grande problema que muitas vezes as pessoas não sabem. Qualquer pessoa pode emitir a CAT. Então, tipo assim, doutor, eu caí lá na minha empresa, machuquei, quebrei o braço, a empresa diz que não vai abrir CAT porque pode prejudicar ela, vai aumentar o número de acidentes. Você, como funcionário, pode abrir a CAT. Então, assim, a CAT não necessariamente ela tem que ser aberta pelo médico. Muitas vezes o médico comunica o serviço, comunica ao empregador que precisa da abertura da CAT, muitas vezes o mesmo se nega. Então, assim, não é só o médico, qualquer pessoa pode abrir, pode preencher o comunicado de acidente de trabalho. E aí vamos falar um pouquinho do médico encarregado, suas responsabilidades. Nós sabemos que hoje nós chamamos ele de forma errada, né, como médico examinador. Então, na verdade, ele é médico encarregado. Isso são questões que às vezes caem até em provas, que o nome não é. Às vezes a gente fala, que bobeira é essa, tal. Mas realmente, todo mundo usa, o médico examinador. E o nome certo é médico encarregado. Esse médico, ele deve seguir as orientações do médico coordenador. Então, assim, diversas vezes eu atendi empresas em que o médico coordenador era de fora do estado e eles fizeram um contrato comigo, aqui em Gurupi, para que eu prestasse atendimento desses funcionários deles que trabalhavam em Gurupi. Então, era sempre assim, se tivesse alguma dúvida, se eu achasse que o trabalhador tivesse alguma patologia, antes de eu dar inapto ou de eu alterar, eu tinha que ligar para ele, discutir para ele o caso, porque eu seguia as orientações dele. Eu era simplesmente a médica encarregada por ele ser, a empresa ser de outro estado e ter vários campos de atuação, me contrataram como médica encarregada. Então, eu era subordinada e eu tenho a obrigação de seguir as orientações desse médico coordenador. O médico encarregado, ele também tem a obrigação, responsabilidade de informar sobre risco e investigar caso suspeito. Às vezes o funcionário, ele vem fazer um exame periódico. Vamos dar um outro exemplo aqui, um frentista de posto vem fazer um exame periódico, traz o seu hemograma, e ele vê ali uma alteração no hemograma que pode sugerir, muitas vezes, uma intoxicação pelo benzeno. Ele tem, sim, que investigar, que comunicar ao médico coordenador. Ele não pode simplesmente, faz de conta que eu não vi. Não. E, por final, é responsabilidade dele emitir o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Nós também vamos ter uma aula só específica com isso, que é, na verdade, o atestado em que nós vamos colocar se aquele funcionário é apto ou não para realizar aquela determinada função dentro da empresa. Então, mais uma vez, só para a gente começar a revisar, de que é composto o nosso PCMSO? Então, nós planejamos, nós vamos desenvolver a nossa estrutura, vamos implantar, controlar se nosso programa está sendo eficaz e tomar as decisões corretivas e redirecionar o nosso programa. Então, como que nós vamos elaborar esse programa? Isso aqui é como se fosse um passo a passo. Primeiro, nós temos que conhecer a organização, nós temos que ir na empresa, conhecer tudo, como funciona, número de funcionários, a área de atuação, o tamanho do pátio, ir lá e explorar a empresa de uma forma geral. Segundo, nós vamos avaliar os riscos. Para isso, nós podemos usar dos programas de prevenção de risco ambiental, usar dados da CIPA, a análise ergonômica do trabalho, porque nós vamos identificar os potenciais agravos que existem nesse local à saúde. Tá, identificamos os riscos e esses potenciais agravos, o que nós vamos fazer? Planejar as avaliações de saúde necessárias.
E assim, muitas vezes para a gente fazer isso e estabelecer esses algoritmos de investigação, existem sistemas, existem programas que acabam que nos auxiliam a fazer isso. Não vou entrar nesses detalhes porque vocês não estão aqui fazendo especialização de medicina do trabalho, vocês só precisam saber como funciona. Então, eu fiz tudo isso, eu vou elaborar o meu programa. Elaborei o meu texto, estou com o meu programa em mão, eu tenho que fazer a comunicação. Ou seja, eu tenho que apresentar o meu programa para o empreendedor, eu tenho que apresentar o meu programa para a CIPA, isso tem que ser registrado em ata. Por quê? Todo mundo está ciente de como funciona o programa foi aprovado, vai ser esse mesmo programa, então vai executar o que foi planejado por todo esse período. É fácil fazer um programa de controle médico? Não, não é fácil. Eu sempre brinco assim, principalmente quando você vai fazer o primeiro. É a primeira vez que você vai na empresa, a primeira vez. Então, sim, provavelmente vai precisar de uma série de adaptações, uma série de reavaliações. E à medida com o passar dos anos, que você vai caminhando junto com a empresa e que as mudanças vão sendo feitas, acaba que as coisas vão se tornando mais fáceis. Mas não é fácil. Então, elaborando. Priscila, eu quero escrever o meu PCMSO. Tem alguns itens que são extremamente essenciais. Quando a gente começa o programa, primeira coisa, a gente sabe que ele tem que ter a identificação da empresa. É como se fosse um cabeçalho mesmo. Você vai colocar ali a razão social, o CNPJ, o endereço, o CNAE, que é o código daquela empresa, o grau de risco da empresa, o número de trabalhadores que ela possui. Depois você vai colocar uma identificação de quem é o médico coordenador e os médicos encarregados por esse programa. E aí você vai vir colocando os planejamentos de ações. O que você decidiu naquela empresa? Qual vão ser os planejamentos? Coloca tudo. E um que eu acho primordial, que, gente, não pode faltar nunca, é um quadro em que a gente vai ter as funções, os riscos e os exames. Ou seja, é isso daqui que vai nortear o médico encarregado, é isso aqui que vai nortear a empresa. Porque eu vou delimitar para determinada função, por exemplo, para o frentista. Ele está exposto a qual risco? O risco químico. Qual o exame que ele tem que ser feito? Vamos supor, exame de laboratório, exame de sangue. Qual a periodicidade? No exame admissional, no exame periódico ou no demissional. Tudo isso tem que estar descrito. E ainda assim a gente vai ter que descrever orientações para grupos especiais. Vamos supor, grupos de hipertensos, grupos de gestantes. Se você quer fazer alguma orientação para qualquer um desses grupos especiais, também tem que estar definido no programa. Esse aqui é o quadro para vocês verem, que é a descrição das avaliações a serem realizadas. Então, vocês podem ver que tem uma série de funções, os riscos que essas funções estão expostas, e os controles biológicos. O que vai ser feito? Vamos supor, algumas pessoas vão realizar só exame físico, outra vai ter o exame oftalmológico, a campimetria, a glicemia de jejum, a audiometria. Então, e qual a periodicidade? De acordo com a função, muitas vezes, ele vai fazer esse exame quando? No admissional, todo ano, no retorno, mudança de função, na demissão. A gente sabe que funções em que não estão submetidas a riscos, que não existe nenhum risco exposto, muitas vezes a gente pode... Só um minutinho, a mamãe tá dando aula. Não faz, não. Nós vamos poder, muitas vezes, fazer o controle a cada 2 anos. E aí, alguns itens que, na verdade, não são essenciais, mas que são desejáveis que tenha na elaboração do seu programa, que são programas específicos de proteção à saúde do trabalhador. Muitas vezes, isso daqui inclui o quê? Eu vou fazer um programa de controle de ruído, eu vou fazer um programa... E você vai definir de acordo com os riscos. O resumo de diretrizes que fundamentam, ou seja, eu baseei o meu programa na diretriz da ANANT, você pode colocar o resumo dessas diretrizes dentro do seu programa. Quais as ações de promoção de saúde que vão ser realizadas? É como se fosse um cronograma. Vamos supor, no mês de janeiro, nós vamos fazer palestras sobre diabetes. No mês de fevereiro, nós vamos fazer uma ação de aferição de pressão, controle glicêmico.
Tudo isso tem que estar num cronograma dentro do programa. Nós podemos também fazer programas para doenças crônicas, ou seja, programas específicos voltados para hipertenso, para asmáticos, para doenças crônicas, o que você tiver, na verdade, na empresa. E a gente sabe que muitas vezes nós também podemos anexar alguns instrumentos que nós vamos usar para acompanhar a saúde desses funcionários. Então, assim, como a gente fala que o programa, aqui falando um pouquinho mais dos exames, a gente sabe que o programa ele tem que incluir os exames médicos, o admissional, o periódico, o demissional, retorno ao trabalho e mudança de função. Ou seja, toda vez que o funcionário for entrar na empresa, ele vai ter que ser passado pelo médico. E aí a periodicidade que você definir e quando o funcionário sair. Ah, doutora, ele mudou de função. Quando eu vou precisar fazer o exame clínico? Quando você tiver a mudança de função em que muda os riscos. Vamos supor, eu mudei ele da função de gerente estagiário para gerente sênior, mas os riscos continuaram o mesmo. Então, não é obrigatório que você faça um novo exame. Você tem que fazer quando... Ah, não, Priscila, ele era como gerente, agora ele virou gerente mais o chão de fábrica. Então, ele vai estar exposto agora aos ruídos. Então, ele precisa passar por uma nova avaliação e ser incluído junto com aquelas pessoas que estão submetidas ao mesmo risco que ele. E aí, esses exames, muitas vezes, eles podem ser só uma avaliação clínica, ou seja, uma anamnese ocupacional, exame físico, mental, e muitas vezes, se necessário, vai surgir exames complementares, como vocês viram no quadro, raio-x, hemograma, e aí vai definir de acordo com cada risco. Então, a gente sabe que esse intervalo dos exames, lógico que isso aqui é a definir a critério médico. A gente sabe que, se for menor que 18 anos ou maior do que 45 anos, tem que ser, no máximo, anual. Se você quiser fazer de 6 em 6 meses, não vai ter problema, mas anual precisa ser feito. Lembra que eu falei para vocês que trabalhadores que não estão submetidos a riscos, que têm entre 18 e 45 anos, a empresa pode optar por fazer o exame a cada 2 anos. Lógico que os trabalhadores expostos a riscos, eles desencadeiam esses riscos que desencadeiam ou agravam a doença ocupacional, ou mesmo já trabalhadores que têm alguma doença crônica prévia, seria interessante a gente estar fazendo a cada ano, ou até mesmo em intervalos menores. Vocês vão ver que geralmente a audiometria, geralmente ela é feita no admissional, 6 meses após, e depois é avaliado de acordo com o risco. Algumas empresas acabam fazendo de 6 em 6 meses, outras voltam para fazer anual. E os trabalhadores expostos às condições hiperbáricas, isso aqui é uma condição específica, eles não seguem essa periodicidade. Eles vão seguir muitas vezes a periodicidade da NR15, que às vezes pode ser feito a cada 3 meses, tá bom? No exame. Então, o que é o ASO? É o atestado de saúde ocupacional. Ou seja, para cada exame médico que o médico realizou, ele vai fazer um atestado. Obrigatoriamente, ele tem que ser no mínimo de 2 vias. Por quê? A primeira via vai para a empresa e ela tem que ficar lá no campo de ação, ou seja, ali no canteiro de obra, aonde aquele funcionário trabalha, porque se a fiscalização chegar, ela tem que ter acesso a isso, porque lá vai estar escrito quais são os riscos, o que esse funcionário está exposto. E uma segunda via tem que ser entregue ao funcionário. E ele tem que, inclusive, assinar a primeira via de que ele recebeu a via dele. Nós, muitas vezes, fazemos em 3 vias. Por quê? Porque nós ficamos com a terceira via para nós, médicos, arquivados em prontuário. Existem algumas empresas, como eu falei para vocês, igual eu trabalhava para empresas de estados diferentes, que o que eles queriam? Uma fica aqui em Gurupi, no campo de serviço do funcionário, uma era entregue para o funcionário, uma eu deveria mandar no final do mês, eu colocava dentro de um envelope sobre responsabilidade do médico coordenador, lembre-se bem disso, porque ia junto com a ficha médica, com o exame dele, para a empresa originária. Então, ia no nome do médico, lacrada, tipo assim, de médico para médico, ou seja, eu não estou quebrando nenhum tipo de sigilo médico, mandando o prontuário desse paciente para a empresa. Por quê? Porque eu era só uma contratada encarregada. Então, ele que é o responsável por arquivar tudo. E eu ficava com uma cópia.
Então, em algumas empresas, eu chegava a fazer o ASO em 4 vias. Não tem problema. Obrigatório é em 2. Se eu fizer a mais, não vai acontecer nada. Mas fazer só em uma via e dar só para a empresa, não pode. O funcionário ele tem que ter a via dele, tá bom? Então, quando a gente fala algumas obrigações que vêm delimitadas no programa, é cansativo, mas a gente já está terminando, tá bom? Quando você constata a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, tanto o médico coordenador ou o médico encarregado, ele tem que solicitar à empresa, lembra que a gente falou mais uma vez, a abertura da CAT. Ou seja, preciso abrir a CAT, tem que abrir a CAT desse funcionário. Ele tem que indicar, se necessário for, o afastamento do trabalhador à exposição do risco. Vamos supor, diagnostiquei aqui, tem uma paciente gestante, ela trabalha como frentista. Eu preciso da mudança dela, da exposição do risco desse trabalho, o remanejamento dela, mudança de função. Você deve fazer essas indicações. O médico, quando o afastamento do funcionário, quando ele avalia a incapacidade ou quando ele vê que tem o nexo causal, ele pode encaminhar o funcionário, o trabalhador, para a Previdência Social, tá? Para que seja definida essa conduta previdenciária. E ele também tem que orientar o empregador em relação à necessidade de medidas de controle. Ou seja, não está dando certo aqui, a gente precisa fazer uma medida de controle melhor, porque o empregador ele está administrando a empresa. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo nesse âmbito, quais são os funcionários que estão com patologias, que estão adoecendo. Então, você tem que orientar a ele em relação a essas necessidades de adoção de medidas. Falando um pouquinho sobre as obrigações, igual nós já falamos dos primeiros socorros, ele depende, o material vai depender da atividade, então assim, mas toda a empresa tem que ter o material de primeiros socorros, e esse material tem que ser guardado num local adequado e sob os cuidados da pessoa treinada. Não adianta nada você fazer um lindo kit de primeiros socorros e ninguém lá dentro saber nem como é que usa um esparadrapo. Então, assim, tem que ter a pessoa treinada para esse fim, a pessoa responsável por usar esse kit de primeiros socorros. Eu sempre brinco que, na verdade, primeiros socorros deveria ser um dos primeiros cursos a ser dados para todas as empresas, para todos os funcionários. Eu falo que o brasileiro todo deveria passar por treinamento de primeiros socorros. Shoppings, fábricas, lojas, uma diversidade de coisas, tem que ter pessoas capacitadas. Na verdade, todos nós deveríamos ser capacitados para prestar primeiros socorros. E aí uma parte interessante que é o relatório anual, ou seja, depois que você fez todo o programa, no decorrer do ano, você precisa fazer um relatório. O que é isso? Onde nós vamos discriminar o setor da empresa, tipo, todos os setores, qual que era o número e a natureza. Vamos supor, no setor administrativo, foi realizado 10 exames. Qual a natureza desses exames? São exames admissionais. Eles tiveram o quê? Só avaliação clínica ou eles tiveram também exames complementares? Tem que colocar quais são. E colocar as estatísticas, ou seja, eu tenho 200 funcionários, na minha prévia eu deveria fazer 200 exames periódicos e desses 200 exames periódicos, quantos exames complementares? E planejando. Para o ano que vem, qual seria a minha previsão? Então, é como se fosse um resumo de tudo o que aconteceu. O que eu falo muito para vocês? O que acontece às vezes? Às vezes, o relatório ele não é feito, ele vai ser feito só quando passa por fiscalização. E muitas empresas, ela não cumpre o que está escrito no programa. Eu já vivi isso na pele. Do programa tá todo bonitinho, mas eu não ser médica, vamos dizer assim, contratada da empresa. Eu fui contratada apenas para fazer a execução do programa. E quando chegou no final do ano, a empresa foi passar por uma fiscalização e veio me pedir o relatório. Eu falei, mas como eu vou emitir um relatório se eu não sei nem o que aconteceu? Me dá, então, todos os exames ocupacionais, todos os atestados que foram realizados, deixa eu fazer uma busca para eu saber o que aconteceu, quantos exames a empresa fez. Muito engraçado, gente, porque assim, eles não tinham feito, na verdade, eles tinham feito os admissionais e os demissionais, ou seja, os funcionários novos que contrataram, os antigos que saíram. Eles não executaram nenhum exame complementar. Então, assim, no exame que foi feito, no atestado que foi feito, estava só o exame clínico.
eles não cumpriram nada do que era exigido no programa e queriam que eu realizasse o relatório. Falei, tudo bem. Eu fiz o relatório e deixei muito claro. Quem olha o relatório sabia que a empresa não cumpriu o programa. Na verdade, eu acho que esse relatório até prejudicaria eles do que ajudaria, entendeu? Porque eles estavam passando por um processo de fiscalização. Então, a gente sabe que esse relatório ele é um resumo de tudo. Muitas vezes o médico vai levar o relatório e vai discutir com a CIPA. E também tem que ser anexado um livro ata da CIPA. Uma coisa importante que muitas vezes as pessoas não sabem é que aquelas empresas, igual essa empresa mesmo, que ela não é obrigada a ter um médico coordenador, que era uma empresa pequena, ela não é obrigada a elaborar o relatório anual, porque ela não tem um médico ali dentro. É o que aconteceu comigo, eu não sabia o que tinha acontecido na empresa. Ela é uma empresa que tem o programa, mas elas não são obrigadas a ter um médico coordenador dentro da empresa. Então, na verdade, essa empresa ela não precisa elaborar o relatório anual. Só que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, acaba que quando acontece a fiscalização e muitas vezes eles solicitam, a empresa prefere providenciar o relatório do que tentar mostrar e provar que a empresa não precisa. Tá bom? Isso é um resumo, eu tentei resumir ao máximo com vocês. Na próxima aula agora nós vamos estar montando, a gente vai estar especificando sobre o atestado de saúde e posteriormente sobre a CAT. Mais uma vez, se ficaram dúvidas, a gente se encontra no nosso chat no WhatsApp para a gente estar tirando as dúvidas. Tudo bem? Tá tranquilo? E desculpa o João Vitor, né? Nos áudios.